paz do Senhor Jesus Cristo, neste momento agora. Bom, irmãos, eu quero aqui dar um estudo aqui, dentro da palavra de Deus, sobre a questão de o que é blasfêmia, o que é escândalo. Blasfêmia ou mentira? O que na verdade, essa peça de Abal praticaram. Será que eles praticaram blasfêmia? Ou será que eles praticaram mentira? Ou nós temos visto aí, pastor aí dizendo que isso não é uma blasfêmia, que isto é simplesmente uma mentira. Então vamos, pela palavra de Deus, vamos aqui ler no capítulo, Marcos capítulo 3, versículo vamos lá, 20 a seguir. Depois entrou numa casa e afluiu outra vez a multidão, de tal modo que nem podia comer. Quando os seus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: ele está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul, e é pelo príncipe dos demônios que expulsa os demônios. Então Jesus os chamou e lhes disse por parábola: como pode Satanás expulsar a Satanás? Pois se um reino se divide contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Ou se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. E se Satanás se tem levantado contra si mesmo e está roubando-lhe os bens, se primeiro não amarrar o valente, e então lhe saqueará a casa. Ou seja, eu até confundi aqui. E se Satanás tem levantado contra si mesmo e está dividido, tampouco pode ele subsistir. Antes tem fim, pois ninguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhes os bens, se primeiro não amarrar o valente, e então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo, todos, eu quero que vocês bem aqui, prestem bem atenção, que aqui está escrito todos no plural, os no plural, pecados no plural, serão, singular, perdoados no plural, aos filhos dos homens. Então, a Bíblia diz que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, bem como todas as blasfêmias que proferirem, Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca mais terão perdão. Se nunca mais eles terão perdão, eles nunca entrarão no céu, né, irmão? Mas será réu de pecado eterno. Ou seja, terá um pecado eterno já mesmo vivo aqui, depois que blasfemou. Porquanto, eles dizem, está possesso de um espírito imundo. Certo? Então, para ovelhas que não tem pastor, esse estudo aqui é para ovelhas que não tem pastor, tá? Um estudo para ovelhas que não tem pastores. E se tiver ovelhas que tem pastor, vai enriquecer mais. Mas esse aqui é para ovelhas que não tem pastor. E para pastor que não tem pastor também. Então, irmãos, eu quero provar e mostrar para vocês aqui se tem o que essa orgia do diabo cometeu. Bom, e aí? Eles cometeram mentira ou uma blasfêmia?
Bom, nós vemos aí o pastor que lançou o vídeo aí, ele gosta muito de polêmica, mas é o que eu disse. Se tiver heresia, apostasia, mentira, seja lá quem for, eu vou provar na Bíblia, tá? Todos, qualquer um. Então eu quero aqui tirar uma razão dentro da Bíblia. Esses cometeram apoiar qualquer pastor, qualquer crente cristão que apoiar esse tipo, principalmente carnaval, ainda mais sendo lá torcedor de Corinthians, porque eu acho que esse negócio aí, acho que é da Gavião, me parece que é de Corinthians, porque eu odeio jogo, detesto esse negócio de torcer, principalmente, gostava de brincar de videogame quando Deus me chamou a atenção, né? Então, nunca mais. Mas nunca fui fã. Na verdade, só torcia pro Brasil. Na verdade, quando eu estava cego espiritual. Porém, é o seguinte, o que nós queremos aqui é provar. Blasfemaram ou não blasfemaram contra Deus? Isso é uma blasfêmia ou não? Bom, irmão, biblicamente, vamos entender que há diferença. Há vídeos aí viralizados dizendo que esse aqui não blasfemaram. Eu posso classificar essas pessoas, esses tipos de pastores, como, na verdade, apoiador do erro. Quer dizer, apoiar uma folia do diabo, né? Apoiar o diabo. Certo? Então, cometeram ou não cometeram blasfêmia contra Deus? É muita ironia de algum que se diz crente, membro, diácono, presbíteros, pastores, evangelistas. Aqueles que estão cegos no pecado vão dizer que isso aqui, ó, não tem nada a ver. Que isso aqui simplesmente é uma coreografia, uma cultura. É a cultura do diabo. Veja bem que depois eu vou explicar mais isso aqui. Vamos ver o que é mentira. Mentira é ato ou efeito de mentir. Engano, falsidade, fraude. Então quer dizer, isso aqui não é engano. Isso aqui não é falsidade. Isso aqui não é fraude. Não é engano, não é falsidade, nem é fraude. Né? Bom, para se apacentar tem que ter sabedoria espiritual. Então veja bem que onde se enquadra isso aqui dentro da Bíblia? Marcos, capítulo 3, versículo 20, a seguir. Pois se um reino se dividir contra si mesmo, tal, né? Reino não pode substituir, ou se uma casa dividir, então aqui é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão, mas será réu de pecado eterno, porquanto eles dizem, está possesso de um espírito imundo. Certo? Então veja bem que nós vimos aqui, verdadeiramente, que o que eles cometeram aqui, pastor, o que eles cometeram? Eles cometeram o que, pastor? Foi o que, pastor, que eles cometeram? Eles cometeram mentira ou cometeram blasfêmia? Mas qual blasfêmia, pastor? Contra o Espírito Santo? Não. Sabe por quê que não foi contra o Espírito Santo? Porque nenhum daqueles filhos do diabo, nenhum desses filhos de Satanás que está aqui, está sendo usado pelo Espírito Santo. Nenhum dessa besta que está aqui dentro, por trás dessas máscaras, porque que na verdade é uma manifestação de Satanás, como se fosse já para fora da carne, né? Então veja que nenhum desses aqui estão possuídos pelo Espírito Santo de Deus. Então eles não estão blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Certo? Eles não estão blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Mas, na verdade, eles estão cometendo blasfêmia? Sim. Eles estão blasfemando contra quem? Contra Deus. Porém, vamos ler aqui no que diz a palavra de Deus. Veja bem, versículo 28, Marcos 3, 28. Em verdade vos digo,
todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, bem como todas as blasfêmias que proferirem. Nós temos versículo mais nítido aí, por Bíblias mais atualizada ou Bíblia mais fiel, que diz: aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, contra o Pai, contra o Filho, terão perdão. Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, não terão perdão. Então veja que esses aqui, eles não blasfemaram contra o Espírito Santo. Eles blasfemaram contra duas pessoas divinas. Deus Pai, Deus Filho. Por que eles não blasfemaram contra o Espírito Santo? Porque eu já falei para vocês. Eles não estão em uma ação de mostrar o poder do Espírito Santo. Eles não estão sendo usados pelo Divino Espírito Santo para que alguém venha zombar deles, escarnecer deles. Blasfemia significa, em outros detalhes eu vou dar aqui para vocês verem, mas significa também escarnecer. Mas o significado de blasfêmia é isso: enunciado as palavras que insultam a divindade, a religião ou que considerado sagrado. Palavra, expressão ou afirmação que insulta ou ofende o que é considerado digno de respeito ou reverência. Então, o que eles cometeram aqui? Dentro dessas palavras, por isso que blasfêmia, ela é subjugada, subjetiva de três itens, né? A blasfêmia contra Deus, a blasfêmia contra Jesus e a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Porque senão, aqui na Bíblia, estaria escrito que aqueles, em verdade digo, se vós blasfemar contra, aqui ó, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, bem como todas as blasfêmias que proferirem. Então, aqui o Senhor Jesus, ele já colocou todos os, ele já pegou aqui e já colocou todos, ele já colocou todos os pecados de blasfêmia. Ele já incluiu aqui a blasfêmia contra Deus e contra Cristo. Ele mesmo disse em algumas versões: se pecar contra o Pai, contra o Filho, terão perdão. Mas aquele que pecar contra o Espírito Santo de Deus, não tem perdão nem aqui nem no porvir. É o que está escrito nas versões mais atuais, mais fiel. Então veja que essas pessoas aqui, elas praticaram a blasfêmia? Sim ou não? Bom, nós estamos aqui mostrando, refutando o que alguém disse que não blasfemou. Sim, esses aqui, eles praticaram a blasfêmia. Porque a blasfêmia, ela é concluída quando é anunciado, ou palavra que insulta a divindade e a religião, ou que é considerado sagrado, ou o que é, olha aqui, ó, ou o que é considerado sagrado. Então, veja bem, eles podem não estar cantando verbalmente, falando blasfêmia da boca, mas eles estão tendo atitude e usando algo que, mesmo sendo um Jesus romano, certo? Que os romanos criou, porque nosso Jesus não é esse, que os cristãos não têm nem que se doer, os verdadeiros cristãos não têm que se doer. Mas por que revolta? Porque há uma mensagem subliminar por trás dessa desgraça que eles fizeram aí. Essa desgraça que eles fizeram aí é uma insultação ao povo de bem chamado povo cristão. Então, mesmo que são um Deus católico que está aqui, um Deus romano, não podemos ignorar, certo? Não podemos ignorar que a Igreja Católica, o Papa ou quem seja, não está ciente disso. Tá, sabe por quê? Porque, na verdade, quem mais se revoltou foi os cristãos, os protestantes, aqueles que protestam contra a liturgia romana. E veja que há alguma coisa aqui por trás dessa coreografia. Eles estão cometendo uma blasfêmia contra Deus e contra Jesus.
Irmão, é uma coisa que eu fico olhando, você vê, enquanto existe pessoas que é crente, comete a blasfêmia diretamente contra o Espírito Santo de Deus, mas ele, nem o próprio Satanás, comete uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Agora não. Ele vai cometer lá nos 7 anos que ele estiver aí no poder, ele vai cometer, porque a Bíblia diz que Deus dará uma boca a ele para blasfemar a Deus de tudo quanto é. Então, ele não tem coragem de blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Como ele não tem, porque eu creio também que se ele blasfemar, ele já deve estar sabendo. Se ele blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, eu acredito que Deus já lança ele nas densas trevas de vez, lá no lago de fogo eterno. E pode até substituir um demônio para substituir ele, para continuar a obra aí, né? Como diz assim, para continuar o que ele tem que fazer, matar, roubar e destruir. Então, veja bem, irmão. Eu quero explicar para vocês, diante do vídeo do pastor, que postou aí dizendo que eles não cometeram blasfêmia, que ele apoiou até isso aqui, né? Diz que não tem nada a ver. Ele também... Irmão, quero dizer para vocês que isso não é perseguição. Isso aí é que a gente não pode ver, né? A gente não pode ver essas falas, porque vai mexer com a gente. Então não vai mexer só comigo, vai mexer com todo pastor que conhece e entende Bíblia. Então eu quero dizer que isso aqui não é para afrontar ninguém, nem denigrir imagem de ninguém, mas sim mostrar que a pregação está sendo torta, errônea. Está sendo outro evangelho que não é um evangelho eterno. É um evangelho chamado evangelho maldito. Porque alguém chegar e dizer que isto aqui não é uma blasfêmia, que isto aqui é simplesmente uma mentira, que não tem nada a ver, é como se fosse uma coreografia, uma representação, porque isso ali não representa o cristão. Lógico que não. Mas é uma blasfêmia. Porque por trás dessas cortinas está uma mensagem subliminar. O problema aqui mesmo é insultar a Deus. E insultando a Deus, veja que ele insulta a Deus e ele ainda olha para cima. Certo? Ele ainda olha para cima, como se estiver dizendo, qual é a mensagem subliminar aqui? A mensagem subliminar, para nós não interessa esse Jesus pilantra que está caído aí, ó. Esse cara aí que está caído aí, para nós não interessa, isso aí é um nada. É um digno de misericórdia também, mas na verdade já se entregou ao diabo, com certeza, por algum minuto de fama. Para nós não interessa, certo? Porque eles, além de blasfemar contra Deus, eles cometeram crime. Porque eles estão, mesmo assim, eles estão vilipendiando, certo? É objeto religioso? É. Mesmo de uma coisa seja, porque eles pegaram algo religioso para escarnecer diante do público. Vamos ver o que diz aqui no artigo 208 do Código Penal, né? Artigo 208 do Código Penal, vamos ver o que diz. O que diz aqui. Artigo 208 do Código, acho que é CCP. Vamos ver o que diz aqui. Vê se é esse aqui mesmo. Nossa, tá até difícil, viu? Tá difícil. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Artigo 208 do Código Penal. Escarnecer de alguém publicamente. Tá aqui, ó. Por motivo de crença ou função religiosa. Impedir ou perturbar cerimônias ou prática de culto religioso. Vilipendiar publicamente. Olha aqui, ó. Vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, pena, detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Artigo 208 do Código de Processo Penal. Tá aqui, irmão. Certo? Que crime esse povo aí cometeu? Artigo 208 do Código Penal. Aí eu te pergunto, por que somos cristãos? A lei é a justiça, não vai olhar, não vai processá-los, não vai chegar e fazer essa Rede Globo, fazer
esses atores que estão aí atrás dessas máscaras, vir a público se desculpar e pagar pelos seus atos cometidos? Pois é. Se fosse um pastor que tivesse feito isso aí, já estaria sendo processado, televisionado. Então eles cometeram crime. Se para os homens eles cometeram crime, irmãos, para Deus eles não blasfemou, eles não cometeram crime. Como que alguém vem à mídia e diz que isso aqui simplesmente é uma mentira, que não tem nada a ver, que não foi cometido blasfêmia? Quer dizer, saiu agora homens que supostamente se dizem que são pastores e agora está em defesa de Satã? Em defesa do diabo, gente? Agora vem aqui, né, os adoradores idolatrados, os idólatras de homem, vem aqui me acusar, vem aqui dizer que estou perseguindo, vem aqui dizer que, espera aí. Eu estou dando o meu argumento, eu estou dando a minha opinião dentro da lei da Constituição Federal. Eu sou um cristão e eu defendo a Bíblia. Os católicos podem não se importar com isso. Mas aqui é uma mensagem subliminar por trás disso que está me afetando. Porque quando esse abestado, mentida besta, que coitado, não pode, quer substituir Satanás, mas não tem nem... quando ele estiver lá no inferno, ele não vai nem conseguir nem amarrar o cadastro do cão. Então veja bem que ele olha para cima como escarnecendo de Deus. Veja ao olhar vertical, que ele olha para cima como se estivesse escarnecendo de Deus, dizendo, estamos novamente matando o teu filho. Sabe qual é a mensagem subliminar que tem aqui, irmãos? A mensagem subliminar que tem aqui é o seguinte, é dizendo que Jesus não morreu. Não existe morte em Cristo. Que ele não morreu para salvar a humanidade. E Satanás está dizendo que até no dia de hoje, desde 2000 anos atrás até agora, ele ainda está matando Jesus, que Jesus não concluiu a morte. Por que esses abestados, quando faz uma cena dessa, eles só colocam uma manchinha? Na onde? Uma manchinha no corpo, de risco de sangue e tal, aquilo outro. Por que eles colocam? Sabe por quê? Porque, na verdade, eles não colocam o sangue derramando. Porque se eles colocar um sangue derramando, o diabo vai entender que o diabo foi derrotado, como ele já é derrotado. Então ele tem que aceitar de uma forma ou de outra, mas aí ele já vai confessando mais ainda ao público que ele está derrotado. Porque se ele se fizesse um teatro desse aqui, uma palhaçada dessa aqui, derramando um sangue ali, como se fosse de Jesus, o diabo não chegava nem perto, irmão. Ainda que fosse uma imagem católica, um ídolo católico aí, um Jesus romano. Então veja que não tem nem marcas nas mãos, sangue derramado no chão, né? Então veja bem que aqui, o que ele está mostrando, eles estão mostrando aqui? Eles estão fazendo algo para insultar os cristãos. Mostrando uma desgraça de alegria para quem quer essa desgraça. E eles estão insultando os cristãos. Dizendo, olha, Satanás dizendo para o povo, eu ainda reino na terra. Jesus continua morto. Tá vendo? Ele está dizendo, Jesus continua morto. O seu Jesus, cristãos, ele não ressuscitou. Eu ainda tenho poder sobre ele. Como eu tive para matar e usar os meus para matar esse Jesus seu, eu matei e quero provar para vocês que ele continua morto. Esta é a mensagem subliminar que esses filhos do diabo, esses adoradores de Baal, né, essas parasitas do inferno, porque eu vou te falar uma coisa, pessoas dessas não respeitar a religiosidade das pessoas, por mais que seja. Então, eles blasfemaram? Sim, blasfemou. Blasfemou contra quem, pastor? Contra Deus e contra Jesus. Blasfemando contra Jesus. Veja que ele usa duas pessoas aqui. Ele está mostrando que está pisando em Jesus, crucificando Jesus, ou seja, novamente continuando batendo em Jesus, está revivendo na mente há 2000 anos atrás, e ele olha para cima. Em direção de quem? Em direção de um Deus todo-poderoso que está lá em cima. E esse filho de Satanás que está dentro dessa máscara aqui, está incorporado com certeza, cheio de legião de demônio, então ele está sentindo prazer de estar com o tridente.
matando o Deus dos cristãos. Embora eu quero dizer para vocês, irmão, esta é a mensagem subliminar. Eles pegam um Jesus romano, colocam um diabo, que na verdade é um diabo mesmo, certo? Então, o que acontece? Então, por que às vezes nós chegamos aqui e nós ficamos indagando? Por causa que usa o nome de Jesus e quem não é bobo entende que é uma mensagem subliminar para insultar o povo de Deus. Insultar o povo cristão e dizer, seus Deus ainda continua morto. Seu Deus não morreu. Cadê o sangue dele? É mentira. E aí você acredita nessa desgraceira e acaba batendo palmas para o próprio Satanás. E ainda vem pastor aqui dizer que isso aqui não é blasfêmia. Blasfêmia contra o Espírito Santo não é não. Certo? Blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, geralmente quem blasfema é quem mais, esses homens aí, pastores, presbíteros, diáconos, missionária, homens, mulheres, eles aí que estão na igreja que blasfema. Por quê? Porque o diabo não é besta, mas o diabo dá pensamento e faz a pessoa pensar e blasfemar. Ela empurra a pessoa para a blasfêmia, mas o diabo não tem como chegar e blasfemar pela própria pessoa. Então, voltando a dizer, o que vocês estão vendo aí, são coisas verdadeiramente maléficas. Então, para vocês entenderem, não tem nada a ver blasfêmia com mentira. Então, eles blasfemou ou não blasfemou? Sim. A mentira é um ato, efeito de mentir, engano, falsidade e fraude. Então, eles não estão mentindo, porque eles estão mostrando aqui que aconteceu uma guerra assim, que mataram Jesus. Mas eles estão escarnecendo de Jesus. Eles estão escarnecendo, não desse abestado que está aqui. Quem é ele? Mas eles estão escarnecendo. Certo? Eles estão escarnecendo de Jesus. Dizendo que Jesus ainda continua morto. Que Jesus não morreu para salvar a humanidade, não. É como a mensagem dizer, ele continua morto e Satanás está triunfando. E vocês ficam adorando o morto. É isso que eles... Claro, que o Deus romano, Jesus romano, continua morto mesmo. Ora está morto, está lá na cruz, de pendurado no pescoço do povo. E depois está andando aí, parecendo um Jesus galã, do olho azul, do olho verde. Então veja bem que eles estão escarnecendo. Então mentira é mentir. É pregar uma coisa, como esses abestados aí, que supostos homens e mulheres de Deus que se dizem que pregam a verdade, o evangelho puro, e na verdade mente, engana as pessoas. Isso aí é mentira. Apocalipse 22:15 diz que os mentirosos não entrarão no reino de Deus. Mas eu digo uma coisa para você. Eles escarneceram. Escarneceram, enunciado a palavra insultar a divindade. Agora, onde que eles estão enquadrados aqui? Blasfemaram? Blasfemaram. O que é que eles fizeram? Insultaram a divindade. Se eles insultaram a divindade, irmão, então eles fizeram o quê? Escarneceram. Escarneceram, eles fizeram o quê? Blasfemaram. Blasfemaram contra Deus e contra Jesus. Isso aqui é uma blasfêmia, e é uma blasfêmia a palavra de Deus, é uma blasfêmia a Cristo, e eles escarneceram do Senhor. Veja bem que aí a religião ou que é considerado sagrado. Então, isso aqui é considerado sagrado para os católicos, que não falaram nada, é lógico, porque eles estão tudo por trás disso. Mas nós cristãos não temos que se preocupar com Deus romano, com Jesus romano, mas sim preocupar com a verdade. Saber que esse recado que eles deram era para nos insultar, mas eles que estão blasfemando. E é, sim, uma blasfêmia contra Deus e contra Jesus. Com certeza, e eu já li aqui, para quem não conhece o dicionário vai ler, enunciando uma palavra que insulta a divindade. A divindade. Isso aqui é o que? Não é insultar a divindade? Pois é. Então, esses pastores, esses ensinadores, mestre da lei, fariseus, precisam estudar a Bíblia para depois vir chegar e ficar postando, entendeu? Heresia e mentiras que dentro da palavra de Deus não existe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deixe aí seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo.